Pregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus vem nos ensinar a partir de suas atitudes como nós devemos viver nosso cristianismo. Como nós devemos viver aquilo que abraçamos diante de Deus. Porque o cristianismo não é uma ideologia. Nem, por mais belas que são as ideologias, nenhuma delas se parece com o cristianismo. O cristianismo também não é um partido político. O cristianismo também não é um sindicato que defende a classe A ou a classe B. O cristianismo é a vivência da boa nova de Jesus Cristo. Ele é diferente de tudo isso que eu falei antes. Ele é muito diferente. Muitas pessoas querem nivelar o cristianismo com ideologias mundanas, políticas e tantas outras. Tantas pessoas querem modelar o evangelho para caber dentro de um partido político ou dentro de uma ideologia de um partido de direita ou de esquerda. Mas o cristianismo não cabe nessas ideologias, porque ele é muito maior que elas. Cristianismo é seguir Jesus, o que ele falou e o que ele fez. Então, neste evangelho de hoje, nós vemos coisas que Jesus falou e coisas que Jesus fez. Então, temos que estar atentos a esses dois ensinamentos, o que veio através das obras e o que veio através das palavras de Jesus. Para que a gente não tenha também uma interpretação errada do que é o Evangelho de Cristo. Então Jesus já mostra de cara que ele é diferente de tudo aquilo que se pregava na época e que se fazia na época dele e que se faz até hoje, né? É muito comum quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa, vai falar em algum lugar e as pessoas trazem os doentes, trazem aqueles que precisam da cura, porque sabem que Deus estará ali e vai tocar e vai curar. E não era diferente na época de Jesus. Então eles trazem as pessoas para Jesus, os doentes, os coxos, os cegos, os aleijados, eles trazem e colocam aos pés de Jesus. E isso é muito parecido com o que nós vemos hoje também, né? Existem eventos grandes, eventos católicos, eventos de outras denominações cristãs, onde acontece também isso. As pessoas levam os doentes para que Jesus os cure através de quem estiver ministrando aquele encontro. Então, colocam aqui no Evangelho aos pés de Jesus, e Jesus os curou, diz. Jesus curou todos eles. E aí no versículo 31 diz assim: e o povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados andavam, os cegos enxergavam, e glorificavam ao Deus de Israel. Se esse evangelho parasse aqui, ia ser igualzinho a maioria dos encontros cristãos, né? Trouxeram o povo para ser curado. Então aquela multidão, Jesus olha, cura toda aquela multidão, cura aquelas pessoas, cada um, não deixou ninguém sem curar, diz aqui, curou todos eles, e as pessoas ficaram admiradas e saíram glorificando a Deus. Então, foi cumprido. Como nós vemos até
Hoje em dia é assim, né? Se Jesus parasse aqui, ele seria como qualquer outro pregador que nós vemos hoje, que até faz as coisas e que se contentam quando o povo já sai glorificando a Deus por causa das curas. Mas Jesus vai além. Jesus diz assim para os seus discípulos, ele chama seus discípulos: eu tenho compaixão desta multidão, porque já estão comigo há 3 dias e estão sem comer. Olha como já começa a ficar completamente diferente de tudo que nós vemos. Nós vemos encontros que são feitos para explorar as pessoas, né? Então, se contenta que a pessoa vai lá, leva para curar, curou, mas tudo lá se compra e tudo é um preço alto. Toda hora passa coleta, toda hora passa isso, toda hora passa aquilo. O povo às vezes dá dinheiro que ia pegar o ônibus para voltar para casa, mas dá porque aquela pressão psicológica é tão forte. Você ajuda e que Deus vai te dar o dobro, o triplo, não sei quanto. E a pessoa vai dando dinheiro. Esses dias eu vi um charlatão de um pregador evangélico falando que na igreja dele deveria dar o trízimo. Não era o dízimo, era 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo, né? Mas assim, a gente acha um absurdo isso nas igrejas evangélicas, mas os eventos da igreja católica estão indo para esse rumo. Estão caminhando para isso. Porque se começa com uma rachadura pequena e depois vai se abrindo aquela fenda cada vez mais e depois tudo desmorona. E cada vez mais se explora o povo e se contenta, porque o povo foi no evento, foi no acampamento, foi no Alegrai-vos, foi no retiro de carnaval, voltou contente, glorificando a Deus. Mas às vezes voltou a pé, porque deixou o que tinha lá. Às vezes passou o dia sem comer, porque não tinha nada para comer e tudo lá era pago. Jesus, ele não é um curador, ele é pastor de almas. Para ele é importante a condição de cada ovelhinha que está ali. Para Jesus é importante a condição de cada pessoa presente ali. A gente vê que é uma multidão que cerca Jesus aqui no Evangelho, mas ele se preocupa com cada um deles. Tão diferente do que vemos hoje em dia. Tão diferente. Tão diferente. E Jesus vai além. Jesus começa a ensinar como é o seu segmento para os seus discípulos. Ele pergunta para os seus discípulos: olha, esse povo precisa se alimentar. Eu não vou deixar eles ir embora sem nada. Eu não vou deixar. E aí eles dizem, os discípulos disseram no versículo 33, onde nós vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? É sempre a mesma desculpa. Até hoje é assim. Quando se fala em saciar a multidão, quando se fala em partilha, se fala em deixar acesso aos pobres, coisa de graça para os pobres, quando se fala isso, sempre é essa mesma desculpa. Onde vamos buscar nesse deserto o suficiente para essa multidão? E por isso que não se faz evento dando alimentação grátis, por isso que não se faz, porque duvidam ainda hoje que Jesus pode fazer. Ainda hoje querem ter lucros e não se importam se a pessoa que passou lá o dia rezando depois vai para casa com fome, vai para casa a pé, porque eles vão embora de carro, quem estava pregando. Eles têm um lugar no camarim deles para comer e comer muito bem. É uma vergonha um camarim de um evento católico. Vergonha. Eu estou falando porque eu já vi. É uma vergonha. Perto das pessoas que estão participando do evento, que ficam às vezes sem comer, é uma vergonha. E sempre a mesma desculpa. Ah, se a gente for fazer um evento assim e ajudar as pessoas, não dá, porque onde nesse deserto, né?
onde não tem nada, como vamos arrumar? E Jesus lança o desafio e o compromisso. Quanto vocês têm? Jesus pergunta para eles. O que vocês têm aí? Jesus não faz um milagre a partir do nada. Não faz aqui. Ele quer ensinar. Ele quer ensinar a cada discípulo. Ele fala, quanto vocês têm? Ah, temos 5 pães, 7 pães e alguns peixes. Jesus fala, traz aqui. E a partir daquele pouquinho que eles tinham, mas que era o tudo que eles tinham, Jesus alimenta a multidão inteira. Mas era necessário o quê? Dar de si. Cristianismo é dar de si. Não se ganha a vida sem entregar a vida. Não se conquista alguém que está na dor sem experimentar a dor com ele. Cristianismo não é passe de mágica. Ninguém reza por uma cura e aquela cura acontece e não custa nada para o pregador. Não existe isso. Isso é misticismo, não é cristianismo. O cristianismo, aquele que rezou, assume aquele mal. Ele luta por aquela pessoa. E Deus, nele, vence aquela pessoa. Mas ele dá o tudo seu. Ele dá os 7 pães e os peixes para Deus. E Deus realiza a cura. Ele não é capaz. Ele tem pouco para toda aquela necessidade. Mas Deus faz a partir do pouco que ele dá. Por isso que quando a gente fala em rezar pelas pessoas para que sejam curadas, levar o evangelho para que as pessoas se convençam que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a gente fala em rezar pela libertação de alguma pessoa de uma opressão diabólica, nós estamos falando em combate, não em mágica. Em combate, em luta por aquelas almas. Alguém que se importa com aquelas almas, que dá o tudo de si para que Deus faça um milagre. Mas sem esse tudo, não se faz um milagre. E quantas vezes nós nos colocamos diante de situações na nossa vida, seja diante de uma situação, de uma doença, de uma necessidade de libertação, uma necessidade de conversão em nossa família, e nós olhamos e dizemos também para Jesus, mas onde eu vou arrumar o que dá para essa pessoa nesse deserto que sou eu? Mas Jesus só lança esse desafio. O que você tem para dar? Eu tenho 1/3 por dia. Eu tenho uma visita lá. Dá. O resto eu faço. Não existe conversão de ninguém sem luta. Não existe cura de ninguém sem luta. Sem entregar a Deus as coisas. Não existe. A gente vê muita, como que eu posso dizer, charlatanismo por aí. Essa é a realidade. Ou às vezes até curas diabólicas. Porque o Satanás também cura. Mas a gente pode ver depois a vida dessa pessoa como vai piorar muito. E como depois vai aparecer coisas piores. Mas naquele momento ele também cura. Ele consegue também tirar uma enfermidade, ou pelo menos os sintomas de uma enfermidade temporariamente. Consegue. Ele é um anjo. Embora decaído, ele é um anjo. Então muitas vezes são falsas curas e outras vezes curas diabólicas. Porque não se quer pagar o preço por aquilo. Não tem compromisso de quem prega, não tem compromisso de quem reza. Então a coisa não acontece de fato. Eu digo que, e falo sem medo de errar, que a maioria desses eventos, sejam católicos ou evangélicos, que seguem essa linha, a maioria deles não existe frutos verdadeiros. A maioria. A maioria. Sai com aquele fogo de palha, mas fogo de palha. Coisa paga. Conversão não é fogo de palha. Você não sai do retiro e fica uma semana orando em línguas até no supermercado. Não é isso. Não é? Não que não possa. Pode rezar se quiser. Né? Mas conversão não é só isso. Conversão é compromisso. É a sua vida, é no seu trabalho, a honestidade nas coisas pequenas.
onde você poderia levar uma vantagem ilícita e você diz não, porque eu sou de Deus. Onde você vê alguém com necessidade e você ajuda. Ah, eu tenho R$200 lá em casa guardado e o fulano cortar a luz dele aqui. Quanto é a conta dele? 150. Nesse cristianismo que eu acredito. É nesse aí que eu acredito. E que vivo. Eu vivo esse cristianismo. E só acredito nesse. Porque é o mesmo que o Senhor Jesus viveu. Quando o problema do outro, a dor do outro se torna minha também. Quando a angústia, principalmente dos pobres que são humilhados por terem sua água, sua luz cortada, não ter alguma coisa para pôr para seus filhos. E às vezes Deus quer fazer como fez com eles aqui. Quanto você tem? Você tem o quê? Eu vou fazer um milagre. Aí você tem o quê para ajudar? Ah, eu tenho um pouquinho. Ajuda com o seu pouquinho. Deus vai fazer o resto. Deus vai fazer. Não podemos dizer com os discípulos, mas onde? Nesse deserto que é a minha vida, como eu vou ajudar? Uma vez eu estava fazendo pastoral de rua na Avenida Paulista e encontrei um irmão de rua que é meu amigo, o Sr. José. E ele estava pedindo esmola na frente de um restaurante. E do outro lado da rua tinha uma senhora também pedindo esmola. E aí eu estava conversando com ele, passou alguém e deu 2 moedas de 50 centavos para o Sr. José. Deu R$1 para ele, em 2 moedas de 50 centavos. O Sr. José, ele anda de muletas assim, né? Ele pegou, se levantou, ele falou para mim, espera um pouquinho aí. Aí ele atravessou a rua e deu uma daquelas moedas para aquela outra mulher que estava pedindo do outro lado da rua. Deu 50 centavos para ela e ficou com 50 centavos, voltou e falou assim para mim, eu dei para ela, coitada, porque ela não tem muita experiência aqui, nesse lugar, daquele lado de lá ela vai receber menos do que do lado de cá, que aqui passa mais o pessoal. Então você vê, é este coração de pobre que herdará o reino de Deus, é este aí. Bem-aventurados os pobres, que deles é o reino dos céus. Este coração que vai. Ele só tinha R$1 e deu metade do que tinha. Deu metade. O que ele tinha não dava para comprar nem uma bolacha para ele. Mas ele não se preocupou dizendo, ó, não dá para comprar nem uma bolacha para mim, vou dar para ela. Ele dividiu. Ele dividiu. Cristianismo custa. Jesus não enganou ninguém. Jesus não disse pare de sofrer e aceite Jesus. Quem disse isso foi o capeta. Por essas igrejas evangélicas aí, mundo afora. Jesus diz, quem quiser me seguir, toma sua cruz e me siga. Então é este o evangelho. Fora disso, pode se chamar de qualquer coisa, menos de cristianismo. Cristianismo é quando a dor do outro começa a doer em mim. Quando eu começar a sentir a dor dos outros, a humilhação dos outros, o sofrimento dos outros, quando aquilo começar a doer em mim, eu estou começando a me tornar cristão. Enquanto não sentir, não tenho nada de cristão. Não tenho nada. Então que fique este ensinamento de hoje, de Jesus, para os seus discípulos e hoje para nós aqui. Este ensinamento para que a nossa vida seja de fato uma vida cristã. Seja de fato. Porque é tão bom você dividir. É tão bom você partilhar. Você fica tão feliz. A pessoa que acumula, ela é tão triste. E a pessoa que partilha, por mais pobre que seja, ela é tão feliz. É tão bom você chegar na casa de alguém que está passando necessidade e falar, olha, igual uma senhora que eu encontrei uma vez, também na Avenida Paulista, essa senhora estava com 2 contas de luz e 2 contas de água. E eu tinha acabado de fechar, sou serralheiro, tinha acabado de fechar um serviço, um portão para fazer, e tinha recebido o dinheiro para comprar o ferro para fazer o portão. E eu estava passando na Paulista, a senhora estava chorando, sentei do lado dela, conversei com ela. Ela nem me pediu, ela só me mostrou as contas dela. E eu vi nos olhos dela a verdade de tudo aquilo que ela vivia. Aí, com a graça de Deus,
peguei dinheiro do que ia comprar o ferro, paguei todas as contas dela, mas ela ficou tão feliz. Ela chorava e eu fiquei tão feliz de ter feito isso. O ferro depois eu dei um jeito, eu comprei, fiz, já entreguei, tem tantos anos isso. Tem tantos anos, já fiz, já entreguei. Mas aquele momento para ela foi um momento único, para ela e para mim. Então, partilhar deixa a gente mais feliz. A gente fala, mas eu sou cristão, mas eu estou sempre amargurado. É porque está faltando ser cristão mesmo. Não quer dizer que o cristão não tenha dor, não quer dizer que o cristão não tenha angústia, não chore. Chora, porque amar dói. Amar dói. Seguir Cristo é compromisso, e compromisso custa. Mas a alma está feliz, na certeza de que fez a coisa certa, o que realmente tinha que ser feito. Então, com essa reflexão, vamos pedir a Nossa Senhora que guarde cada palavra dessa no nosso coração, porque no dia do juízo nós não teremos desculpa para dizer que eu não sabia disso, agora a gente sabe disso, né? Acreditando ou não, essa é a verdade. Que vai ser cobrado é exatamente isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.